Meu nome é Marina e eu tinha 12 anos quando minha vida mudou para sempre. Há 2 anos eu vivia nas ruas, desde que perdi meus pais em um acidente de carro numa madrugada chuvosa de inverno. Não tinha avós, tios, ninguém da família para me... O Estado tentou me colocar em abrigos, mas eu sempre fugia. Na rua, pelo menos, eu tinha liberdade, menos mesmo que essa liberdade viesse acompanhada de fome, frio e medo constante. Naquela quinta-feira fria de julho, eu não comia há 3 dias, meu estômago doía tanto que mal conseguia andar direito. Sentia tonturas e tinha que me apoiar nas paredes dos prédios para não cair. Estava vagando pelas ruas do centro da cidade quando vi um restaurante elegante chamado Le Petit Paris, com luzes quentes e pessoas bem vestidas comendo através das grandes janelas de vidro. Fiquei ali parada na calçada molhada, tremendo de frio, olhando através da vidraça embaçada pela diferença de temperatura. O contraste era gritante. Do lado de dentro, pessoas risonhas degustavam pratos elaborados em um ambiente aconchegante com decoração francesa sofisticada. Do lado do fora, eu estava uma menina suja e faminta, observando um mundo que parecia inalcançável. Foi então que vi uma mulher elegante jantando sozinha numa mesa próxima à janela. Ela aparentava ter uns 45 anos, usava um terno cinza, caro e suas joias brilhavam sob a luz amarelada do restaurante. Seu cabelo loiro estava impecavelmente arrumado, e ela comia com gestos refinados. Estava saboreando o que parecia ser um filé com molho especial acompanhado de legumes coloridos. Mas percebi que havia deixado mais da metade da comida no prato. Ela mexia na comida distraidamente enquanto lia alguns documentos, claramente pensando em outras coisas. Meu estômago roncou tão alto que algumas pessoas na calçada olharam para mim com expressões de desconforto. Uma senhora idosa que passava apertou a bolsa contra o corpo e acelerou o passo. Não aguentava mais aquela sensação de vazio no estômago, aquela fraqueza que me fazia cambalear. Tomei a decisão mais corajosa da minha vida até então. Entrei no restaurante. O ambiente me envolveu imediatamente com aromas deliciosos que fizeram minha boca salivar instantaneamente. O cheiro de alho refogado, ervas finas, pães frescos e doces caseiros era quase insuportável para alguém que estava há dias sem comer. O contraste com meu estado era brutal, menos minha roupa estava suja e rasgada, meu cabelo despenteado e oleoso, e eu provavelmente exalava o odor de quem não tomava banho há semanas. Um homem de meia idade vestindo um terno impecável, imediatamente veio em minha direção. Seus olhos mostravam uma mistura de surpresa, nojo e irritação mal disfarçada. "Desculpe, mas você não pode ficar aqui", disse ele rispidamente, tentando me conduzir discretamente em direção à porta. "Este é um estabelecimento fino. Temos regras de vestimenta." Senti todos os olhares do restaurante se voltarem para mim. Casais bem vestidos pararam de conversar, garçons interromperam o que estavam fazendo, e um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Meu rosto queimou de vergonha, mas a fome era mais forte que qualquer humilhação. Antes que uma trai pudesse me tirar dali, me aproximei rapidamente da mesa da mulher elegante. Meu coração batia tão forte que senti como se fosse sair do peito. Minhas pernas tremiam, não sabia se de fome, frio ou nervosismo. "Com licença, senhora", murmurei com a voz trêmula e rouca de quem não havia falado com ninguém há dias. "Posso comer suas sobras?" O restaurante inteiro ficou em completo silêncio. Era como se o tempo tivesse parado. Todas as pessoas pararam de comer, conversas foram interrompidas no meio das frases, e garçons ficaram imóveis com bandejas nas mãos. Senti meu rosto queimar ainda mais de vergonha, mas não conseguia me mover. A necessidade era maior que o constrangimento. A mulher me olhou direto nos olhos. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ela não disse nada. Seus olhos verdes me estudaram com uma intensidade que me fez me sentir completamente exposta. Eu já estava me preparando para sair correndo, imaginando que ela me desprezaria como todos os outros faziam, quando ela falou com uma voz suave e controlada: "Qual é seu nome?" A pergunta me pegou completamente de surpresa. Ninguém mais me perguntava meu nome. Para a maioria das pessoas eu era apenas aquela menina de rua, invisível ou inconveniente. "Marina", respondi baixinho, quase em um sussurro. "Marina", ela repetiu meu nome com cuidado, como se estivesse experimentando como soava. "É um nome bonito. Sente-se aqui ao meu lado." Uma trai começou a protestar energicamente: "Senhora Helena, isso é altamente irregular. Nossa reputação..." Mas ela ergueu a mão elegantemente, silenciando-o imediatamente com um gesto que demonstrava autoridade natural. Era evidente que ela estava acostumada a ser obedecida. "Garçom", ela chamou com voz firme, "traga o cardápio para minha jovem amiga aqui. E talvez um cobertor também. Ela está tremendo de frio." Eu não acreditava no que estava acontecendo. Parecia um sonho, daqueles que eu costumava ter quando conseguia dormir algumas horas em algum banco de praça. "Mas senhora, eu só queria suas sobras", balbuciei, ainda em choque. "Meu nome é Helena."
ela disse com um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. Helena Rodrigues, e você não vai comer sobras. Vai pedir o que quiser do cardápio. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade? Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Há tanto tempo que ninguém demonstrava qualquer gentileza comigo. Há meses que as únicas interações que eu tinha eram pessoas me mandando sair de lugares, ou me olhando com repulsa. Há 3 dias, admiti envergonhada limpando o nariz, na manga da minha blusa suja. Seu rosto se transformou completamente. Vi uma mistura de raiva e tristeza profunda em seus olhos. Mas percebi que esses sentimentos não eram direcionados a mim. Era como se ela estivesse vendo pela primeira vez a realidade cruel que muitas crianças enfrentam. 3 dias, ela repetiu em voz baixa, mais para si mesma do que para mim. Então chamou o garçom novamente. Traga uma sopa de entrada menos de legumes com creme, que é nutritiva e vai ser mais fácil para o estômago dela. Depois o hambúrguer artesanal que ela escolheu, mas faça capricho na quantidade de batatas fritas. E também uma salada verde, um milkshake de chocolate bem espesso. E separe uma fatia daquele bolo de chocolate da vitrine para a sobremesa. Enquanto esperávamos a comida, Helena me fez perguntas. Mas não de forma invasiva. Ela tinha uma maneira gentil de conversar que me fez me sentir à vontade pela primeira vez em muito tempo. Contei sobre meus pais, sobre como eles morreram, quando o carro derrapou numa curva molhada, sobre como acabei na rua depois que os assistentes sociais não conseguiram encontrar parentes, sobre os 2 anos mais difíceis da minha vida. Ela ouvia cada palavra com atenção total, ocasionalmente fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava. Por alguns momentos vi lágrimas se formando em seus olhos, quando contei sobre as noites mais frias do inverno, quando eu me encolhia em entradas de lojas tentando me proteger do vento gelado. Onde você dorme habitualmente? Ela perguntou com uma preocupação genuína na voz. Em qualquer lugar que encontro. Às vezes consigo ficar algumas horas em algum banco da praça antes do segurança me mandar embora, às vezes em uma entrada de loja quando o porteiro não está olhando, às vezes embaixo de marquises quando está chovendo. Vi Helena cerrar os punhos discretamente quando contei isso, como se estivesse contendo uma raiva imensa pela situação. Quando a comida chegou, estava tudo deliciosamente arranjado nos pratos. A sopa fumegante tinha um aroma incrível, e quando provei a primeira colherada, fechei os olhos de puro prazer. Estava quente, saborosa, e meu corpo todo pareceu despertar ao receber aquela nutrição. Comi como se fosse a última refeição da minha vida, tentando me controlar para não parecer desesperada demais, mas falhando miseravelmente. Helena ficou me observando com um sorriso triste, ocasionalmente me incentivando a comer mais devagar para não passar mal. Marina, ela disse quando terminei de comer tudo até a última migalha de pão. Você gostaria de tomar um banho quente e dormir em uma cama de verdade hoje à noite? Pensei que estava sonhando ou delirando de fraqueza. Sério? Assim, faria isso por mim. Muito sério. Tenho uma casa grande demais, com vários quartos que nunca são usados. Que tal ficarmos amigas? Pelo menos por esta noite você precisa de um lugar seguro para descansar. Naquela noite, pela primeira vez, em 2 anos, dormi em uma cama macia, com lençóis limpos que cheiravam a amaciante e um travesseiro fofo que parecia uma nuvem. Helena me deu roupas limpas, um pijama de seda que era grande demais para mim, mas era o tecido mais macio que eu já havia tocado na vida, e me mostrou um banheiro com uma banheira enorme, onde pude tomar o banho mais longo e quente da minha vida. Fiquei mais de 1 hora na banheira, deixando a água quente relaxar músculos que estavam tensos há meses. Helena havia colocado sais de banho perfumados e shampoo caro, e pela primeira vez em tanto tempo, me senti realmente limpa. Mas o que ela fez depois é que realmente me deixou sem palavras e mudou o rumo da minha vida para sempre. Na manhã seguinte, Helena estava me esperando na cozinha com um café da manhã que parecia saído de um filme. Panquecas douradas empilhadas, com mel escorrendo, frutas frescas cortadas artisticamente, suco de laranja espremido na hora, ovos mexidos cremosos e até mesmo bacon crocante. Marina, ela disse enquanto eu comia, ainda sem conseguir acreditar que aquilo era real. Quero fazer uma proposta para você. Parei de mastigar e a olhei nervosa. Será que ela iria me pedir algo em troca de toda aquela gentileza? Que tal se você ficasse aqui? Para sempre. Quero dizer, como minha filha. Quase engasguei com a panqueca. O quê? Consegue falar? Depois de um acesso de tosse. Sei que acabamos de nos conhecer ontem, mas durante a noite inteira não consegui parar de pensar em você. Tenho 45 anos, dediquei minha vida inteira a construir minha empresa, nunca me casei, nunca tive filhos, sempre achei que estava completa apenas com meu trabalho e meus negócios. Ela fez uma pausa, olhando pela janela da cozinha que dava para um jardim lindo, mas quando você me pediu aquelas sobras ontem, algo despertou em mim. Algo que
Nem sabia que existia. Vi em seus olhos uma força incrível, uma vontade de viver que me impressionou. E percebi que esta casa, por maior e mais luxuosa que seja, nunca foi realmente um lar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto novamente. Você me salvaria tanto quanto eu salvaria você. Ela continuou, com os olhos também marejados. Preciso de alguém para tornar esta casa um lar de verdade. Preciso de alguém para me lembrar do que realmente importa na vida. Nos dias seguintes, Helena providenciou absolutamente tudo. Me levou para fazer compras de roupas em lojas que eu só havia visto por fora. Me matriculou em uma escola particular renomada e começou imediatamente o processo de adoção legal. Ela contratou os melhores psicólogos da cidade para me ajudar a lidar com o trauma de ter perdido meus pais e vivido na rua por tanto tempo. Descobri que Helena era dona de uma empresa de tecnologia que havia construído do zero e que agora valia milhões. Ela trabalhava muito, mas sempre fazia questão de estar presente para o jantar, e nos finais de semana era completamente minha. Mas a maior surpresa de todas veio 3 semanas depois, durante um jantar especial que ela havia. Marina, Helena disse, segurando uma taça de vinho enquanto eu terminava a minha sobremesa. Lembra quando você me pediu sobras naquele restaurante? Como eu poderia esquecer? Foi o dia que minha vida recomeçou. Pois bem, aquilo me fez pensar profundamente. Fiquei me questionando. Quantas outras crianças estão passando exatamente pela mesma situação que você passou? Quantas estão com fome agora mesmo enquanto falamos aqui confortavelmente nesta casa? Ela me mostrou alguns documentos e plantas arquitetônicas que estavam sobre a mesa. Decidi criar uma fundação. Vai se chamar Fundação Marina, em sua homenagem, porque você foi quem me ensinou o verdadeiro valor da compaixão. Vamos construir abrigos especiais para crianças. De rua, mas não aqueles abrigos impessoais e frios. Serão casas acolhedoras com famílias cuidadoras onde cada criança terá atenção individualizada. Meu coração disparou. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Além dos abrigos, vamos oferecer educação de qualidade, assistência médica e odontológica completa, acompanhamento psicológico e programas de capacitação profissional para os mais velhos. Quero que nenhuma criança precise passar pelo que você passou. Não consegui falar. Só consegui me levantar da cadeira e abróquela com toda a força que tinha, chorando de emoção. Uma pergunta simples mudou minha vida completamente. Ela continuou, me abraçando de volta. Me fez perceber que tenho recursos para fazer muito mais que apenas acumular dinheiro em contas bancárias. Posso fazer diferença real na vida de pessoas de verdade. Hoje, 5 anos depois, a Fundação Marina já transformou a vida de mais de 3.500 crianças e adolescentes. Construímos 7 abrigos em diferentes cidades, 3 escolas técnicas, uma clínica médica especializada. E temos parcerias com as melhores universidades da região para bolsas de estudo integrais. Helena sempre diz que eu salvei a vida dela naquele dia no restaurante, mas a verdade é que nós salvamos a outra de maneiras que nem imaginávamos ser possível. Às vezes, quando estou estudando para o vestibular, quero fazer psicologia, para ajudar outras crianças que passaram por traumas. Me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tido coragem de fazer aquela pergunta. Se tivesse ficado na calçada molhada, morrendo de fome e de frio, em vez de entrar naquele restaurante sofisticado. Uma pergunta simples. Posso comer suas sobras? Não apenas me deu uma mãe, uma casa e uma nova vida cheia de possibilidades. Ela despertou o coração compassivo de uma mulher que havia se esquecido de como é importante cuidar dos outros e usar seus recursos para o bem comum. E agora, sempre que vemos uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, Helena e eu sabemos exatamente o que fazer, porque aprendemos na prática que às vezes tudo que alguém precisa é de uma pessoa disposta a enxergar sua humanidade e estender a mão com amor verdadeiro. A compaixão é realmente contagiosa. Um ato de bondade gera outro e outro e outro, criando ondas de transformação que se espalham muito além do que podemos imaginar. Naquela noite fria de julho, 2 vidas se transformaram para sempre. E hoje milhares de outras vidas continuam sendo transformadas por causa daquela pergunta corajosa que fiz há 5 anos. Às vezes ainda acordo de manhã e não consigo acreditar que tudo isso começou com um pedido simples de sobras de comida. Mas é a mais pura verdade. Às vezes as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Parei de mastigar e a olhei nervosa. Será que ela iria me pedir algo em troca de toda aquela gentileza? Que tal se você ficasse aqui? Para sempre. Quero dizer, como minha filha. Quase engasguei com a panqueca. O quê? Consegue falar? Depois de um acesso de tosse. Sei que acabamos de nos conhecer ontem, mas durante a noite inteira não consegui parar de pensar em você. Tenho 45 anos, dediquei minha vida inteira a construir minha empresa, nunca me casei, nunca tive filhos, sempre achei que estava completa apenas com meu trabalho e meus negócios. Ela fez uma pausa, olhando pela janela da cozinha que dava para um jardim lindo, mas quando você me pediu aquelas sobras ontem,
Algo despertou em mim. Algo que eu nem sabia que existia. Vi em seus olhos uma força incrível, uma vontade de viver que me impressionou. E percebi que esta casa, por maior e mais luxuosa que seja, nunca foi realmente um lar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto novamente. Você me salvaria tanto quanto eu salvaria você. Ela continuou, com os olhos também marejados. Preciso de alguém para tornar esta casa um lar de verdade. Preciso de alguém para me lembrar do que realmente importa na vida. Nos dias seguintes, Helena providenciou absolutamente tudo. Me levou para fazer compras de roupas em lojas que eu só havia visto por fora. Me matriculou em uma escola particular renomada e começou imediatamente o processo de adoção legal. Ela contratou os melhores psicólogos da cidade para me ajudar a lidar com o trauma de ter perdido meus pais e vivido na rua por tanto tempo. Descobri que Helena era dona de uma empresa de tecnologia que havia construído do zero e que agora valia milhões. Ela trabalhava muito, mas sempre fazia questão de estar presente para o jantar, e nos finais de semana era completamente minha. Mas a maior surpresa de todas veio 3 semanas depois, durante um jantar especial que ela havia. Marina, Helena disse, segurando uma taça de vinho enquanto eu terminava a minha sobremesa. Lembra quando você me pediu sobras naquele restaurante? Como eu poderia esquecer? Foi o dia que minha vida recomeçou. Pois bem, aquilo me fez pensar profundamente. Fiquei me questionando. Quantas outras crianças estão passando exatamente pela mesma situação que você passou? Quantas estão com fome agora mesmo enquanto falamos aqui confortavelmente nesta casa? Ela me mostrou alguns documentos e plantas arquitetônicas que estavam sobre a mesa. Decidi criar uma fundação. Vai se chamar Fundação Marina, em sua homenagem, porque você foi quem me ensinou o verdadeiro valor da compaixão. Vamos construir abrigos especiais para crianças. De rua, mas não aqueles abrigos impessoais e frios. Serão casas acolhedoras com famílias cuidadoras onde cada criança terá atenção individualizada. Meu coração disparou. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Além dos abrigos, vamos oferecer educação de qualidade, assistência médica e odontológica completa, acompanhamento psicológico e programas de capacitação profissional para os mais velhos. Quero que nenhuma criança precise passar pelo que você passou. Não consegui falar. Só consegui me levantar da cadeira e abróquela com toda a força que tinha, chorando de emoção. Uma pergunta simples mudou minha vida completamente. Ela continuou, me abraçando de volta. Me fez perceber que tenho recursos para fazer muito mais que apenas acumular dinheiro em contas bancárias. Posso fazer diferença real na vida de pessoas de verdade. Hoje, 5 anos depois, a Fundação Marina já transformou a vida de mais de 3.500 crianças e adolescentes. Construímos 7 abrigos em diferentes cidades, 3 escolas técnicas, uma clínica médica especializada. E temos parcerias com as melhores universidades da região para bolsas de estudo integrais. Helena sempre diz que eu salvei a vida dela naquele dia no restaurante, mas a verdade é que nós salvamos a outra de maneiras que nem imaginávamos ser possível. Às vezes, quando estou estudando para o vestibular, quero fazer psicologia, para ajudar outras crianças que passaram por traumas. Me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tido coragem de fazer aquela pergunta. Se tivesse ficado na calçada molhada, morrendo de fome e de frio, em vez de entrar naquele restaurante sofisticado. Uma pergunta simples. Posso comer suas sobras? Não apenas me deu uma mãe, uma casa e uma nova vida cheia de possibilidades. Ela despertou o coração compassivo de uma mulher que havia se esquecido de como é importante cuidar dos outros e usar seus recursos para o bem comum. E agora, sempre que vemos uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, Helena e eu sabemos exatamente o que fazer, porque aprendemos na prática que às vezes tudo que alguém precisa é de uma pessoa disposta a enxergar sua humanidade e estender a mão com amor verdadeiro. A compaixão é realmente contagiosa. Um ato de bondade gera outro e outro e outro, criando ondas de transformação que se espalham muito além do que podemos imaginar. Naquela noite fria de julho, 2 vidas se transformaram para sempre. E hoje milhares de outras vidas continuam sendo transformadas por causa daquela pergunta corajosa que fiz há 5 anos. Às vezes ainda acordo de manhã e não consigo acreditar que tudo isso começou com um pedido simples de sobras de comida. Mas é a mais pura verdade. Às vezes as maiores transformações começam com os gestos mais simples.